Ainda na página 101, nesse pedaço aí de relacionamento interpessoal, eu falei do processo de relacionamento interpessoal, aí fala assim: a responsabilidade por esses problemas é de todos os condutores, autoridades, pessoas que têm poder de influência, como pais de família, professores, instrutores de trânsito, enfim, a comunidade. Sobrou pra gente. Há necessidade de buscar uma convivência pacífica de veículos e pessoas. Eu fico pensando, eu não tenho que buscar convivência pacífica de veículos e pessoas, da máquina e do ser humano. Que convivência é essa? Vai conviver ser humano com ser humano. O ser humano que está dentro da máquina é o ser humano que está fora da máquina, mas é ser humano com ser humano. O respeito às pessoas e a convivência solidária tornam o trânsito mais seguro. Sim. Quando eu falo aqui o seguinte: o avanço de sinal, ele não é só uma infração de trânsito. No momento em que o sinal fecha para mim e abre para você passar, e eu não respeito, eu no mínimo estou sendo mal educado. É uma questão de falta de educação, primeiro, depois de infração. Porque infração nem sempre vai ter um radar ou um agente para te multar. Você vai avançar o sinal e está tudo certo, passou. Mas você esbarrou em alguém, assustou uma pessoa, impediu que uma pessoa atravessasse. Esse tipo de coisa não vai virar infração, mas virou falta de educação. O indivíduo como cidadão, por meio dos seus órgãos e entidades, institui direitos e deveres, o SNT. O SNT significa Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito, ele é organizado pelo CTB, Código de Trânsito Brasileiro. E ele diz quem faz o quê de Brasília até São Gonçalo. E aí ele institui o SNT, Sistema Nacional de Trânsito. Os DETRANs, as polícias, o INSS, todo mundo ligado ao trânsito, os agentes, quanto cobra, quanto não, os pontos, as multas, emplacamento, habilitação, formação de condutores. O CTB diz como o SNT executa. Bom, por meio dos seus órgãos e entidades, institui direitos e deveres, competências e responsabilidades com a finalidade de garantir ao cidadão um trânsito mais seguro e humano. 102. Aí estão os direitos e deveres do cidadão no trânsito. E esses direitos e deveres têm a ver com cidadania. Cidadania, na prova, status de cidadão, ou seja, a posição que o cidadão exerce, cidadania. Direitos civis, liberdade de ir e vir, associação, expressão, fé e pensamento, entre outros. Direitos políticos ou direito de sufrágio, votar e ser votado. Tem uma questão na prova que fala, não é um direito social. Aí está lá, votar e ser votado não é um direito social, é um direito político ou chamado direito de sufrágio. Direitos sociais, acesso à saúde, habitação, educação, entre outros. Esse então é melhor ainda, né? Se você não tiver o seu dinheirinho, você não vai ter acesso a nada disso. Educação para o trânsito. Vocês vão ver aí na frente. Deveria dar na escola desde o ensino fundamental desde a pré-escola até o terceiro grau. Não rola. Pelo menos, para não dizer, antes da pandemia, São Gonçalo instituiu o trânsito na escola do ensino fundamental. Eu não sei como é que está hoje, mas São Gonçalo deveria já estar dando trânsito. Só tem um problema para mim, quem dá trânsito é um outro professor, não um professor de trânsito. Se formou em trânsito e dá trânsito. É um professor que adapta o trânsito à matéria dele. Faz uma redação sobre um acidente de trânsito e faz uma interpretação de texto e usa gramática e tudo mais em cima.
física, desaceleração, matemática, algum tipo de cálculo. Mas eu acho que tinha que ter um professor de trânsito, prova de trânsito e reprovar no trânsito, né? Para ele não fazer aquilo lá, como a maior parte de português não é trânsito, como a maior parte de física não é trânsito. Só que se ele pegar um ônibus e for para Niterói e voltar, ele vai ter física do início ao fim. Tem o deslocamento, tem a aceleração, tem a inércia, tem refração de luz no vidro, tem um monte de coisa. Tem ótica, tem um monte de coisa aqui de física, mas... Direito do cidadão. Ter assegurada a ação em defesa da vida, é obrigação do Estado isso. Viver em meio ambiente saudável e seguro, é obrigação do Estado. Ter garantida a realização por parte do Estado das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro, licenciamento de veículos, formação, habilitação, reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recurso e aplicação de penalidade. Ter garantido a segurança e a fluidez do trânsito, o conforto, a defesa ambiental e a educação de trânsito. Essa sequência aí tem a ver com uma coisa chamada trinômio R. Educação. Educação educa ou modifica o comportamento do condutor. Engenharia de tráfego. Que projeta, implanta, sinaliza e dá manutenção às vias. E esforço legal. O esforço legal é responsável por essa parte aí de policiamento, fiscalização, julgamento de infração, de recurso, aplicação de penalidade. Isso é o esforço legal. Trinômio é. Os três caem na prova. Esse aqui cai educar ou modificar o comportamento. Esse fala do que é, esse fala do que é. Esse aqui tem uma resposta que tem poder judiciário e tem esforço legal. Todo mundo marca poder judiciário, mas na verdade é o esforço legal que é responsável por isso. O poder judiciário só entra quando houver crime de trânsito. Se vocês marcarem, está aí embaixo esse trinômio. Bom, a gente tem que ter as normas vigentes fiscalizadas e os conflitos dirimidos em função das circunscrições e competência em todas as esferas. Nós deveríamos ter o ensino de trânsito da pré-escola ao 3º grau, não temos. Parece que esse ano determinaram escola pública do Detran. Não sei se foi metade do ano passado, final do ano passado ou esse ano. O Detran vai ter que ter escola pública aqui, em Niterói, no município. Ele só tem uma no Rio, na Lapa. Eu, inclusive, já fiz curso lá. A nossa formação como instrutor passa por uma apresentação de 10 minutos para uma banca de avaliação do Detran lá na escola pública. A gente tem que fazer essa apresentação lá. A gente se forma no curso particular, credenciado, e vai lá e faz a apresentação. Mas eu já fiz primeiros socorros, direção defensiva. Foram 3 cursos que eu não lembro qual foi, quando eu trabalhei no Estado. Bom, breve a gente vai ter escola pública do Detran por aí. Não significa que a autoescola vai acabar. Mas tem que ter escola. Acabar na proposta que eles estão tentando, não vejo solução. Tem que botar, a partir de agora, da pré-escola até a universidade, e daqui a 10 anos se forma o primeiro dessa leva, aí tudo bem. Aí a partir de 10 anos, o teórico acaba. E para mim, ótimo. Eu vou ter um trânsito melhor, minha família vai ter um trânsito melhor, a gente vai ter um trânsito melhor. Por exemplo, quando eu falo de engenharia de tráfego, eu falo de engenheiro de tráfego. Pré-requisito: ser engenheiro e fazer uma pós em engenharia de tráfego. Mais nada. Nem dirigir o desgraçado precisa saber. Aí eu te pergunto, como é que uma pessoa que não sabe dirigir, que não sofreu com trânsito, que não sabe as dificuldades que tem, vai dizer que vai projetar uma rua direito?
Ah, não, já existe o cálculo, já existe isso, já existe... Tá bom, tudo isso existe. Então, se existe, eu posso fazer. Eu não sou engenheiro. Já existe um padrão, eu só não posso assinar, mas copiar eu posso. E aí, se esse padrão não se adequa à população de São Gonçalo? Como acontece? Você vai em vários lugares, você vê várias formas de trânsito. Rua mais larga, mais baixa, inclinada, assim, um assado. Por quê? Porque tem um cara que vai lá e acha que pode fazer. Eu estive em Salvador em 94 e todos os retornos aí eu posto esse vídeo no YouTube, um engenheiro de tráfego vê isso, aí me xinga. Eu estive em Salvador e aqui, como tem aqui no Arsenal, aqui abre um pouco mais para dar. O cara entra por aqui e retorna aqui. Aqui também tem mais uma para ele sair. Você começa a ver isso aqui mais aqui no Arsenal. Quando você vai para Tribobó, passa de Tribobó, né, tem os retornos assim. Só que lá, isso aqui está aqui, ó. O carro que passa aqui, ó. E aí, toda vez que eu passava, no início eu me assustei, depois eu comecei a ver que eu tinha que me resguardar. E todos esses cantos aqui estavam ruídos. Toda hora o carro pegar, os próprios baianos. O cara que projeta um negócio desse tem problema. Ele bota um pedaço de meio fio na frente do trânsito. Aí o cara, quando vem aqui, tem que fazer isso, ó. Ele já estreita aqui. Uma outra coisa que tem lá, que me confundiu no início, você tem um cruzamento grande, por sinal. A faixa de pedestre é aqui. O sinal é aqui. Sabe quantas vezes eu parei aqui? Uma meia dúzia, até me tocar que eu tinha que parar aqui. Com o hábito de parar, sinal e faixa de pedestre que a gente tem aqui. Então, quando chegou lá, eu lembro do cruzamento. Eu fui parar aqui depois que eu vi a besteira que eu fiz, sabe por quê? Mau hábito de parar, sinal e faixa. E tem lugar que não é assim. Você tem que tomar cuidado, tem que parar antes. Eu há pouco tempo dei um exemplo desse. Aqui em Niterói, São Gonçalo, tem um cruzamento assim, ou no Rio, que o sinal, você tem que parar antes, alguma coisa assim. Então, existem alguns projetos que eu não sei por que fazem daquele jeito. Não sei se é para economizar sinal. Porque quando o sinal daqui está fechado, provavelmente quem sai para a direita desse cruzamento também, por exemplo, vocês olhando o cruzamento que eu desenhei, aqui está a faixa de pedestre, aqui está o sinal. Quem sai daqui para vir para cá, de repente fica parado no sinal. Para economizar um sinal, o que fizeram? Colocaram aqui. Mas na verdade tem que colocar um lá e colocar um aqui na esquina, dizendo que é proibido virar para a direita nesse momento. Acabou, se for isso. Mas não, você acaba que vem de outro estado e tem um hábito. Quando você for para outro estado dirigir, ainda tem que se preocupar com isso. Se preocupar que pode ter algo possível de ser diferente daqui dentro do código. Então, às vezes você vai pegar um projeto numa via, numa curva, tem sempre acidente. Você vai ver, ela está jogando para cá. Quando você faz a curva assim, vocês vindo daí, se fizer a curva assim, o carro vai ser jogado para cá. Se a pista não estiver assim, piora a situação. Qual o objetivo de botar a pista assim? O escoamento da água. A água vai para a canaleta e vai para o... Caramba, mas só se preocupou com a água. Não dava para fazer escoamento dos dois lados? Não, tem que fazer do lado que é mais fácil. Resultado, o cara faz a curva, se ele não fizer direito, ele é projetado para fora da curva. A linha amarela é uma grande obra.
Na época, quem executou o projeto de linha amarela foi o Conde, que era arquiteto da prefeitura. Depois ele virou prefeito. Em Bom Sucesso, ali em Higienópolis, a altura do viaduto ficou menor do que o padrão. Deram mole, ficou mais baixo. Ah, não, a gente faz o seguinte, a gente raspa o chão, vai entrar na altura. Só que ali alaga. Se raspasse o chão, ia piorar a situação do alagamento. Ficou desse jeito, eu não sei como é que ele resolveu. Como é que pode uma coisa dessa? O cara fazer uma obra, sabendo que o viaduto tem que ter 4,60 metros de altura. Ele faz com 4,40, por exemplo. E aí depois, não, tudo bem, a gente raspa o chão e está tudo certo. Então, a gente vai ver obras, principalmente públicas, problemáticas. O Eduardo Paes, que eu costumo dizer que eu não sei como é que o Rio de Janeiro aguenta esse cara, quando perto da Copa lá, ele terminou a obra, túnel, aí uma semana do túnel construído, a obra do asfaltamento abriu um buraco. Nós temos que rever a qualidade do serviço prestado por esses fornecedores, né, do município, que blá blá blá. Cara, o BRT foi a mesma coisa. A pista do BRT começou a arrebentar logo assim que fizeram, tinha buraco à vontade na pista. Eles fazem de qualquer jeito. Tudo da gestão dele. A passarela Timaya é a mesma coisa. Eu depois comecei a passar no túnel 450 da Praça Mauá para lá, sair no aquário, eu falei, caramba, se uma passarela daquela fez aqui, imagina eu estou debaixo desse túnel aqui, tem um monte de rocha aqui em cima, tem casa, tem construção, como é que vai ser isso? Eu passei a ficar preocupado com os túneis, porque se coisas mais simples, o pessoal larga de mão. Então a gente vê ainda muita coisa que a gente deveria ter e não tem. Por exemplo, esse de direito, acesso à saúde, habitação, educação, entre outros. A Constituição prevê isso. Casa, alimentação, saúde, segurança, educação. Eu costumo dizer que se eu fosse me formasse em direito, eu ia fazer uma brincadeira entre aspas, né? Eu ia me divertir um pouco com a justiça, eu ia pegar meia dúzia de morador de rua, em pontos diferentes, ia fazer documento para eles, botar eles dignamente, comprovar tudo isso, e entrar com um processo contra a União, o Estado e o município, quanto ao não cumprimento da cláusula da Constituição. Direito à alimentação, à saúde, à educação, à segurança, à comida, criança abandonada, que não é possível. Tem coisas que vocês vão aprender aqui que é o certo, que lá fora não vai funcionar, eu falo sempre isso. Bom, o cidadão tem o dever de desempenhar o seu papel com respeito à segurança no trânsito, beleza. Ele tem o direito à ampla defesa, tem o direito a um trânsito seguro, ordeiro, sem violência, tem o direito de ser respeitado como pedestre, ele pode reivindicar um sinal, uma sinalização na via, um guarda para um determinado cruzamento, ele pode. A população pode se juntar e fazer isso. Está na página 102. Então, o cidadão tem um monte de direito e o Estado tem um monte de dever. Só ainda não conseguiram, né, se enquadrar. Mas vocês fiquem sabendo que qualquer dano que o trânsito te causar, e você vê que aquilo ali é culpa da instituição que organiza ali, você pode processar. Tem que procurar um bom advogado acostumado com isso, né, que conheça o código, que conheça os caminhos dentro do poder público, porque senão vai entrar para perder. Dever do Estado é tudo que ele tem direito. É só repetir. E tem uma questão na prova que é essa daqui. Dever do Estado, segunda linha, controlar a emissão de gases poluentes do veículo, bem como os ruídos. Isso é uma resposta de prova. Tem que priorizar a ação em defesa da vida, saúde e meio ambiente, sim. Mas o que cai na prova
controlar a emissão de gases poluentes. O restante é só dar o direito que a gente tem em cima. É a mesma coisa. Já falei da engenharia de tráfego, esforço legal e educação. Existe uma coisa chamada participação, que é o Estado e o cidadão participando, cumprindo as leis e trabalhando em benefício do bem comum. Tanto eu como você e o Estado temos as nossas obrigações. Nós temos que ter o direito respeitado, mas temos que respeitar também os nossos deveres. Educação para o trânsito. Direito de todos que têm R$ 1.200 para pagar a carteira. Senão... Bom, eu posso mudar isso? Posso. Ou eu me candidato a algum cargo político, ou eu me associo a quem tem, promovo um abaixo-assinado e começo a fazer essa movimentação, divulgar. Uma hora pode ser que eu consiga mudar. Eu na marra não vou conseguir mudar. Direito de todos, educação para o trânsito, dever prioritário do Sistema Nacional de Trânsito. Bom, eu já falei que deve ser, mas não é. 103. Conhecer seus direitos e cumprir seus deveres. Ok, acho que é isso mesmo. Você cumpre o dever e recebe o direito de bônus. Conhecer a cidade onde vive, tendo a oportunidade de observá-la e vivenciá-la. Hoje, esse lance de conhecer a cidade onde vive, você descobre onde alaga mais, onde alaga menos, onde tem mais ou menos buraco, onde é mais ou menos seguro e não passa. Ah, não está bom onde eu moro, eu mudo. O que a gente faz? Você no trânsito é pedestre, passageiro, ciclista, condutor. Você tem que respeitar essas várias fases aí. Agir em favor do bem comum. Bom, desconstruir a cultura da supervalorização do automóvel. Eu estava conversando com um amigo ontem e estava falando, né? Carro e moto é muito bom. Falando como bem de consumo. Estava mostrando uns carros para ele, umas motos. Um dos sonhos malucos que eu tenho. E estava falando dos carros atuais, dos carros antigos. Os carros atuais são melhores em segurança. Mas em quase todos os outros antigos são melhores. Hoje você compra um carro popular por 70 mil. 70 mil você dá num carro antigo, executivo, perfeitas condições, raridade. Então, eu estava discutindo esse assunto. E tem carro de 1,5 milhão, antigo, né? Novo. E aí identificar as diferentes formas de deslocamento humano. A pé, de bicicleta, elétrico, gasolina. As pessoas valorizam muito o carro. É verdade, tem gente que não vai na padaria se não for de carro. Entender que o trânsito intervém no meio ambiente, a fumaça, a poluição. Preservação da vida, reconhecer essa importância. Adotar no dia a dia atitudes de respeito às normas de trânsito e às pessoas buscando sua plena integração ao espaço público. O nome é espaço público. O bom motorista é aquele que respeita as normas de trânsito. O bom motorista nem sempre é aquele que tem habilidade no volante.
habilidade do guidão da moto. Esse cara é outra história, esse cara é piloto. Bom motorista é um conjunto de coisas. Respeita o direito das outras pessoas, preserva o meio ambiente, preserva o patrimônio público, é cooperativo e tolerante. Entende que seus direitos são idênticos aos alheios. Evita confrontos e comportamentos agressivos. Compreende as limitações alheias. Você tem que evitar confronto também, porque você não pode ser burro. Se meter num problema e depois não conseguir sair dele. Não expõe sua família. Bom, esse aí da ONU, o Movimento Maio Amarelo, nós estamos no mês de maio. Estamos vivendo a campanha do Maio Amarelo. E esse ano a mensagem é: no trânsito eu escolho a vida. O símbolo é essa gravatinha amarela aí. Campanhas do Maio Amarelo são muito boas no Detran do Paraná. Esse aí passa no cinema, tá vendo? A princípio eu tenho essas todas. Esse aqui não. Dois minutos, vamos ver essa daqui para ver qual é. Respeitar as ciclovias, dar certo, nem para usar o capacete. É para você fazer tudo isso. Então volte e veja cada um dos 30 filmes. Se você aprender um pouquinho com eles, você vai evitar que histórias como essas se repitam. E que o sofrimento de cada um de nós te convença a ser um motorista, um motoqueiro, um ciclista, um pedestre melhor. Passar no horário de almoço, não? São 30 vídeos. Eu tenho alguns aqui, alguns deles passaram aqui. E aí tem digitar enquanto dirige. Aí aqui, ó. Parada obrigatória pegou as melhores. Dia 1, excesso de peso, excesso de carga. Esse aí é bom, não conhecia não. Esse é o Vendados.
falar o celular. Ultrapassagem proibida. Aqui, ó, atirar objeto na via, jogar coisa pela janela. Esse aqui é atual, ó. No trânsito, escolha a vida, 13 dias. Vamos lá. Olá, no ar a palestra Maio Amarelo. Seja bem-vindo. Esse do Eu Escolho a Vida é a mensagem desse ano. Provavelmente vão haver outros vídeos. Tomara que eu consiga. Que eu consiga depois passar isso no WhatsApp, ver se eu passo isso aqui para o pessoal da autoescola para ver se vira uma publicação. Bom, então, campanha educativa, Maio Amarelo, nós estamos em setembro, vai ter a Semana Nacional do Trânsito, tem várias campanhas sobre o assunto, mas isso tem que cair no hábito. Então, se esses vídeos passam na televisão, no horário nobre, em momentos onde tem criança indo para a escola na hora do almoço, gente almoçando em casa e vendo, à noite, vendo esses vídeos, eu acho que poderia surtir mais efeito. Bom, na sequência aí, convívio com ciclista e pedestre. Motorista, pedestre. Não sei se vocês viram um carro de um policial civil que entrou na delegacia e matou os colegas. Ceará. Agora em Salto, em São Paulo, o cara entrou no batalhão e fez a mesma coisa. Agora, não vou dizer que é agora, mas policial mata colegas em quartel em Salto, São Paulo, 15/5/2023. Bom,
Bicicleta é um veículo que não faz muito barulho, quase nenhum. Também tem pouca visibilidade se ela não estiver sinalizada direito. Mas na bicicleta tem um problema, o ciclista. Porque ele acha que sabe tudo, que conhece tudo, que tem todo direito. Na verdade, ele tem um monte de deveres que ele não cumpre, ele deve respeitar o pedestre. Então, mas nós, condutores, temos que respeitar o ciclista, reduzir a velocidade ao ultrapassá-lo, manter distância de 1,5 metro quando possível, porque ali em cima da bicicleta não há vida. Mas a gente deve saber que existem limitações para ele e para a gente, então a gente tem que tentar equilibrar esse convívio. Se ele tem que andar no canto, ele anda, mas se no canto tiver um buraco ele desviar, ele vai para a rua. Se ele for para a rua, eu tenho que desviar dele. Para eu desviar dele, eu não posso bater em outro, então eu tenho que reduzir a velocidade. Bom, o ciclista tem que andar quando devido, quando existir, na ciclovia, na ciclorrota, ciclofaixa, seja a bicicletinha pintada no chão, ciclorrota, seja separada por elemento físico, ciclovia, só por uma pintura na via, ciclofaixa. Ele tem que entender o que é mão e contramão, se ele vai dividir com o pedestre, saber que nos cruzamentos sai carro, que pedestre tem que atravessar a rua, igual Amaral Peixoto. A ciclovia, o cara sai da calçada, ele passa pela ciclovia. E o pedestre, ele precisa ser protegido. Tem uma placa de pare, tem cuidado com o pedestre, mas você não vê isso no dia a dia. Tem uma questão sobre bicicleta, tem um carro parado à frente, né? A via são 3 faixas, por exemplo. Aí para um carro aqui. O que eu faço? Dentro da mesma faixa eu passo e volto. Essa é a resposta. Passo no espaço que der, com atenção passo. Porque dá espaço para os dois. Mas tem lá, na faixa de junta, passar aqui por meio dessa faixa, ir para a calçada. Se o cara quiser descer da bicicleta e empurrar na calçada, tudo bem. Mas ele tem espaço para passar aqui, tomando cuidado. Que a porta pode abrir e jogar ele no chão. Se tem uma pessoa parada, um motorista, ou vai entrar alguém, ou vai sair alguém. Carona, sai por aqui. Mas o motorista não tem jeito. Então você precisa ficar de olho nisso também. Tem que dar sempre a preferência ao pedestre. Bom, e sempre aí tem que tomar cuidado. Digamos que aqui tem uma ciclovia. Aqui, um cruzamento. Tem que ver o que está escrito aqui. Pare. Atenção pedestre. Dê a preferência, claro. Dê a preferência. Agora, se não tem nada disso, sempre vai ter pedestre de preferência. Se tiver para, ele tem que parar. Atenção pedestre, tem que ter atenção. Qualquer sinalização, ele respeita a sinalização. Não ter sinalização, preferência de pedestre. Quem anda com criança na via tem que ter atenção, andar com local protegido do trânsito, ocupar lugar na via para maior visibilidade, ou seja, você não pode ficar escondido, tem que se posicionar. O pedestre olha para os dois lados antes de atravessar. O passageiro, o pedestre sim, o motorista tem que olhar também, o ciclista tem que olhar, o motociclista tem que olhar, mesmo que seja mão única. Você vai atravessar a rua, por exemplo, aqui só desce carro. Vira e mexe, sobe moto. Aí você, quando vê, não vem carro, você vai, a moto se atropela.
Ah, mas o cara da moto é errado. Bom, e aí você já foi atropelado. Não tem mais o que te falar. Então, é mão única, todo mundo para lá. Eu vou atravessar aqui, eu olho para cá e para lá. Vai que tem uma bicicleta, vai que tem alguma coisa, esquece a ciclovia, digamos que não tem. Isso aqui é só uma calçada. Eu tenho que olhar para os dois lados. Se tem uma bicicleta aqui, eu não sei como. Você tem que olhar para os dois lados, mesmo que seja mão única. Manter distância segura dos outros veículos e preste atenção nas portas do veículo. Abriu a porta, se você não prestar atenção, você vai cair. Utilize gestos para sinalizar sua intenção. O ciclista, o pedestre, o motorista, ele precisa sinalizar sua intenção. E mais uma vez, é a sua intenção. Um sinal não autoriza ninguém a entrar para a direita ou para a esquerda. Ele liga a seta com antecedência, avisa que vai entrar no momento oportuno, ele entra. Se não tiver segurança, talvez ele não consiga entrar. Bom, no que diz respeito ao meio ambiente, agora só voltando lá para o início. Bom, no início, a única coisa que a gente pode falar aí, poluição do ar, na página 93. Poluição do ar é o excesso de substâncias tóxicas no ar, além do limite aceitável, né? Hoje nós estamos falando da poluição provocada pelos veículos. Mas um monte de coisa causa essa poluição. Indústrias, produtos químicos, gases poluentes. Aí em cima de poluição do ar tem dois órgãos que são fiscalizadores do meio ambiente, IBAMA e CONAMA. Falta aí o CISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, Conselho Nacional do Meio Ambiente, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, Naturais e Renováveis. Tem uma questão na prova que fala sobre são órgãos fiscalizadores do meio ambiente. Aí numa resposta tem Polícia Militar, não é. Na outra tem Polícia Rodoviária Federal, também não é. E na outra tem FUNAI, também não é. Ela trata do índio. E aí sobra a última, que é CONAMA, CISNAMA e IBAMA. São os órgãos fiscalizadores. Mas, por eliminação, onde tem polícia não é, e onde tem a FUNAI não é. Página 95, poluição sonora, excesso de ruído. Então, o ouvido humano, questão de prova, para prova, tá? Suporta 90 decibéis, 90 dB, decibéis. Decibel é unidade de medida para som. Bom, logo no início aí de poluição sonora tem em negrito. Os principais efeitos negativos da poluição sonora são distúrbio do sono, estresse, perda de capacidade auditiva, surdez, dores de cabeça, alergia, distúrbio digestivo, falta de concentração, aumento do batimento cardíaco, e aí vai.
morar de frente para a rua, muito ruído, ter um carro ou uma moto barulhenta, frequentar muito evento, muito barulho, isso tudo desestabiliza a sua saúde. As leis e infrações ambientais têm a ver com essa proteção. Para medir um som alto, se usa um equipamento chamado decibelímetro. Está em cima da foto dos carrinhos aí, inclusive buzinando. Decibelímetro mede e a unidade medida é decibel, dB. O nível suportável para descanso, o som na faixa de 40 decibéis, tolerando variações de 35 a 40. E aí fala de não ficar buzinando, não ficar acelerando. Os 90 decibéis, na verdade, por 4 horas você aguenta 90 decibéis, todos os dias. Se você tiver que trabalhar num local com ruído, 4 horas 90 decibéis, 8 horas 85 decibéis. Mas para a prova 90 decibéis é o limite do ouvido humano, pronto, acabou. Fala também de ficar parado com o carro, não ficar acelerando muito. Tem a ver com a poluição, tem a ver com o ruído, uso de buzina indevido, volume do som, regular o motor, faz barulho e gasta combustível. Aí tem um texto falando assim, resolução 27200, CONAMA, determina o limite máximo de ruído em aceleração, 75 para veículos de passageiros, 77 e 80 para ônibus e caminhões e 99 para motocicleta. São os ruídos permitidos. Som audível pelo lado externo, qualquer veículo que tenha um som que extrapole a parte interna do carro é infração grave. O ruído dos carros, se for de fábrica, motor mais barulhento, porque o carro é assim, alarme de ré, o cara dá ré, começa a pi, 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 para poder alguém que está atrás ver que ele está dando ré e ele lá atrás, na frente não está vendo. Então, tudo que for original de fábrica, não tem nenhum problema. E equipamentos de som, trio elétrico, publicidade, depende de autorização. Bom, a gente vai encerrar aí. 20 segundos. Pode vir para digital, pessoal. Douglas, pode vir para abrir, Anne também. Eu vou te dar um macete. Quando você for a última a colocar digital, você espera aqui
Que eu boto a minha digital, vai, e aí você... Já coloca a sua também, que aí já dá tempo de